Bom dia a todos e a todas. Uns comentários sobre duas das leituras do próximo domingo, que é o 28º domingo do tempo comum. Eu costumo ler sempre a primeira leitura e o Evangelho. A segunda leitura, ela também tem ensinamentos importantes, mas durante o tempo comum, costuma haver uma ligação entre a primeira leitura e o Evangelho. Então, essa mesa da palavra, a parte inicial, quando nós participamos da Eucaristia, da Santa Missa aos domingos. A primeira leitura é do profeta Isaías. O Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido com pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra de seu povo em toda a terra. O Senhor o disse: naquele dia se dirá: este é o nosso Deus. Esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. É a mão do Senhor, e esta mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Ouçamos agora imediatamente o Evangelho, que é deste ano todo, não é? Durante o tempo comum. O Evangelho é o Evangelho de Mateus. E nós já estamos no capítulo 22. E Mateus, ele tem todo um capítulo onde já apresenta várias parábolas. Agora são as parábolas assim, visando o futuro, a promessa de Deus. O que Deus nos promete ou tinha planejado desde o começo do mundo para todos nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábola aos sumos sacerdotes e anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados que já preparei o banquete, os bois, os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados.
Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que estava usando traje de festa, que não estava usando traje de festa, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, esta é a palavra, e teríamos também ainda a segunda leitura, que é da carta de Paulo aos Filipenses, mas fiquemos na primeira leitura e no Evangelho. Hoje começaremos a falar do próprio Evangelho. Então aqui, Jesus está falando em parábolas. Quem é que está ouvindo? São citados aqui os sumos sacerdotes e anciãos do povo judeu. E é para eles que se dirige num primeiro momento esta parábola. Mas ela também é dirigida para os ouvintes do escritor, evangelista e apóstolo São Mateus. Então são dois momentos distintos, talvez uma diferença de uns 50 anos. E ela tem então, a parábola é para a gente pensar, refletir. Como ela não estava ainda escrita, ela era contada e recontada. E Mateus, quando olha para o tempo de Jesus, onde ela foi contada, esta parábola, e ele provavelmente também a ouviu, porque era apóstolo, ele também tem em vista para quem ele está contando no momento. Então, para uns 50 anos depois. Então, feita essa explicação inicial, então, prestar atenção em Mateus, quando Mateus diz reino dos céus, é que ele evita dizer o nome de Deus, santo nome, que os judeus, está escrito em hebraico, ele é escrito da direita para a esquerda, assim, a gente lê. Então é escrito, mas não é pronunciado. Quando se escreve Javé, se lê em hebraico também hoje Adonai, Senhor. E que é a mesma coisa que Javé. Então o reino dos céus é para dizer reino daquele nome que a gente não pronuncia. E a mesma coisa como reino de Deus no Evangelho de Marcos e de Lucas. Reino de Deus. Então não pensem que esse banquete está projetado lá para o céu. O reino de Deus, Jesus veio trazer aqui na terra e morreu por causa dele. E quer que nós o vivamos nos dias de hoje. Então, diante disso, a história que nós ouvimos é muito clara. Então aqui se trata de um rei que queria fazer a festa do filho dele. Então o rei, imagina, agora os convidados são súditos dele. Não diz quem são, mas é gente, né, de uma classe alta. Amigos dele, conhecidos dele. E tudo preparado, ele manda uns empregados, né, anunciar. Olha, já preparei a festa de casamento, que vocês já conheciam, agora temos o dia marcado. Então venham para a festa dia tal e tal. Eles não vieram. Aí mandou um outro grupo, e eles então também desprezaram e chegaram até a matar alguns dos empregados. E aí, um segundo momento, já que os convidados me desprezaram a festa que eu preparei para o meu filho,
então eu vou convidar todas as pessoas. Vou abrir as portas desta festa já preparada, tudo prontinho. Falta só assar o churrasco, a gente diria, né? Mas está tudo preparado. Então eles vão recolhendo. Diz, olha, pega a gente que tem nas praças, nas ruelas, até mesmo mais no interior, e chama todo mundo, porque tudo está preparado. E ainda um terceiro momento, em que o patrão, né, o rei no caso, ele entra lá durante a festa, todo mundo já está aí convidado, quase prontos para servirem, os empregados já estão prontos. E aí ele observa, tem uma pessoa que não está com a veste de casamento. A gente pode perguntar, mas coitado, se ele foi pego aí na rua, como é que ele estaria preparado? Mas o significado é outro. Mateus está pensando para o tempo dele. Muita gente queria ser discípulo de Jesus. Talvez era até batizado, mas não se comportava como um cristão de verdade, como um seguidor de Jesus Cristo. E aí ele é jogado fora. Então a festa, os convidados da festa não vão pagar nada para vir. É tudo de graça. É assim que Deus se comporta conosco. A salvação, a vida eterna, não é um mérito nosso, mas exige um tipo de atitude. Se eu estou querendo participar desta festa que Deus preparou para mim, para nós, aliás, na primeira leitura e aqui, a festa é coletiva, não é para uma pessoa, para um grupinho de pessoas. É para todo mundo. E na primeira leitura, para complementar agora a explicação, então também ele fala, o profeta que fala, mas depois da época em que o povo judeu tinha ido para a Babilônia, foi levado à força para o exílio. E a cidade dele, Jerusalém, foi destruída. E aí, um profeta, depois que o grupo já estava voltando, tinham voltado muitos, se construía isso, mais aquilo, ele então anuncia assim uma grande esperança. Agora nós estamos nos tempos novos. E aí fala, né, que vai servir um grande banquete. E todo mundo está convidado. E o que vai acontecer com esse banquete? Então Deus vai como que ter uma grande rede por cima de todos os povos do mundo inteiro. É uma rede que prende, escraviza, como aqueles dominadores do tempo, os assírios e depois os babilônios, que acabaram com tudo isso. E no momento em que esse profeta fala, são os persas que permitiram o retorno. Então Deus, a partir de Jerusalém, do Monte Sião, vai como descobrir, retirar aquele imenso véu. A cadeia que ligava todos os povos, a teia que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus vai eliminar a morte, vai enxugar todas as lágrimas de todas as faces e vai oferecer um grande banquete. E aí Deus acrescenta, né? O Senhor disse, naquele dia se dirá, este é o nosso Deus. Toda a história do povo bíblico é para apresentar um povo livre, não escravo do faraó, não escravo de outros povos, mas livre para servir ao Senhor com toda a dignidade, com todos os direitos humanos, diríamos nós, como gente, como pessoas que Deus ama e que se amam. Este é o nosso Deus. Esperamos nele. Não esperamos no sentido agora futuro. Esperamos nele até que nos salvou. Então, junto com o Evangelho,
o filho daquele rei que deu o banquete é Jesus Cristo. E todo o povo do Antigo Testamento ficou esperando, até que veio Jesus. E o que aconteceu com ele? Foi rejeitado. E este é o Senhor, nele temos confiado. Veja, é uma afirmação de fé coletiva. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor, repousará sobre este monte. Deus de paz, Deus de amor, Deus que quer bem a todas as pessoas. Então, nesse tempo de pandemia, nós podemos refletir, É parecido com aquela primeira leitura, em que o povo estava exilado, mas cheio de esperança tinha voltado. E a partir desse momento, algo novo Deus estava criando junto com aqueles que esperaram todo o tempo. Nós que estamos esperando poder sair livremente, continuamos esperando, continuamos nos cuidando. Sempre de novo com aquela fé, com a devoção que nós tínhamos pela palavra de Deus, nem sempre ainda podendo participar dos outros sacramentos, como a Eucaristia, mas já temos chances, possibilidades, Então essa esperança é que nos dá sustento, nos dá força. Uma certeza, até que Deus vai remover toda esta situação, claro, com a ajuda de tanta gente que está trabalhando por isso, e nós então vamos nos manter firmes, confiar em Deus, cuidar bem de nossa família, procurar trabalhar na medida do possível, para que a gente tenha saúde, tenha paz, tenha alegria de viver como filho e filha de Deus. Que assim seja, que assim Deus nos proteja com sua mão para que aconteça.